Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso assunto operação e manutenção de motores. Depois de passar essa primeira etapa e verificar a questão da preparação do motor para inspeção, hoje, nesse nosso segundo evento, vamos, assim por dizer, explodir o motor, né? Ver alguns detalhes importantes a observar na inspeção de motor. Tranquilo? Inspeção do motor durante uma revisão completa dividida em 3 categorias: visual, magnética e dimensional. O que vem a ser isso? Inspeção é observar para tentar encontrar alguma discrepância. Isso é inspeção, né? Então, visual é aquela inspeção que eu comentei no nosso primeiro evento, de aproveitar um motor sujo e observar onde existem sujeiras, graxas, vazamentos, acúmulos de detritos, né, para poder já dar aquela primeira olhada e observar a possibilidade de existir algum defeito que possa não ser visto, vamos assim dizer, né, quando você lava o motor. O motor, a gente não vai trabalhar com motor sujo, concorda? Nós vamos lavá-lo primeiro, deixá-lo em condições de mexer nele sem acúmulo de sujidades, né? Mas antes de fazer isso, fazemos uma inspeção visual por toda a parte externa do motor. Outros detalhes a serem observados, né, são cablagem, estado de fiação, das tubulações, né, dos dutos, na verdade, e preparando esse motor para ser desmontado e prosseguir com inspeções visuais. O que é a inspeção visual? É olhar o material e comparar, né, com o estado de que deveria de ter. Aí a pessoa diz assim: poxa, mas eu preciso então ter experiência para poder avaliar o material, né? Eu preciso ter sempre alguém por perto para me dizer como está o material, se está bom, se não está, o que significa aquele estado do material. Eu posso lhes garantir que existem literaturas com fotografias, com imagens suficientemente boas, né, que apresentam os estados, né, as condições daqueles materiais que nós estamos observando, né? Então, por exemplo, um acúmulo de carbonização numa válvula, eu vou saber se aquilo é excessivo ou não através da comparação daquela válvula que eu estou observando, né, junto com as imagens que me são apresentadas, que eu já pesquisei o assunto, né? Vocês estão estudando agora a parte de MP, né, essa especialização, mas podem ter certeza absoluta de que existe muito mais literatura por aí para vocês se especializarem e melhorarem cada vez mais a qualidade do serviço que vocês vão apresentar. É uma continuidade, né? A aviação é isso aí. Ela evolui o tempo todo. Muitas tecnologias são inclusive abandonadas, deixadas de lado, saem das literaturas, né? Mas vamos dizer assim, a obrigação, o comprometimento do mecânico é muito importante na questão de sua atualização dos conhecimentos adquiridos, tá? Então nós temos a questão, as 3 categorias de inspeção visual: a magnética, que é usada para encontrar fissuras, rachaduras, trincas em metais, através de processos de magnéticos, né? Através da observação das linhas de força, né, do metal, porque o metal, quando ele está inteiro, é como se fosse uma pedra de ímã, uma peça de ímã, né, onde você tem o campo magnético associado. Um ímã, quando você quebra ele no meio, ele passa a ser 2 campos magnéticos distintos, né, passa a ser 2 ímãs. E o mesmo ocorre quando você tem um campo magnético numa peça metálica que não está rachada, está inteira. As linhas magnéticas vão ter um determinado desenho, como se fosse um ímã inteiro, correto? Enquanto que, se houver uma trinca, né, essas linhas do campo magnético vão estar como se fossem dois ímãs separados, um ímã quebrado, né? Então existe uma modificação no desenho, na apresentação do campo magnético. Isso pode ser detectado através de equipamentos adequados, né? E o dimensional, fechando o pacote, o dimensional são tamanhos, né? Folga de válvula,
tamanho é, formato do cilindro, né? Se o cilindro está ovalizado, se ele está é, deformado, né? Se ele está apresentando alguma alteração naquele padrão que ele devia ter de fábrica. Então não se esqueçam disso, né? Na revisão é bastante simples de mentalizar. Esse visual, que é mais simples, é a primária, né? Pode-se dizer. A magnética, que é a busca por coisas que você não enxerga, né? E o dimensional, os tamanhos dos materiais, tá? As peças. Então, coisas as formas de avaliar, de analisar as peças são baseadas em princípios bastante simples, né? A gente sempre pensa assim, poxa, sofisticação. Podemos considerar uma sofisticação a observação de um material através de ferramentas muito simples, né? Por exemplo, o empeno de um cilindro. O que é empeno de um cilindro? É quando o cilindro está torto, né? O pé dele, a base dele está torta. Mas o que vai acarretar um cilindro torto, a base torta? Veja que aqui nós temos um posicionamento angular, né, do cilindro em relação à base dele. Se isso aqui estiver empenado, eu vou ter uma condição em que eu vou ter um esforço, né, da base no sentido de afastamento e a outra parte querendo ficar no lugar. Esse esforço cria uma torção. Essa torção pode tanto provocar vazamento, fuga de pressão, né, ou de lubrificante, combustível, como eu falei para vocês agora há pouco, né, aproveitar que o motor está sujo para olhar se não está vazando alguma coisa de algum lugar, né, quanto vai alterar o movimento do pistão dentro do cilindro, né, que o cilindro vai estar forçando para ficar torto e inclinado, como se fosse uma torre de Pisa, né. Mas aí disse, mas poxa, só um pouquinho, pessoal, cada milímetro, cada fração de milímetro de alteração de posição de uma peça metálica de um projeto de motor vai acarretar consequências não só para aquela peça, quanto para as demais às quais ele está relacionado. Então, força pouquinha coisa, mas o que significa forçar pouquinha coisa? Se um cilindro está um pouco mais pressionado para um lado, tendendo para um lado em relação ao pistão, ele vai tender a sobreaquecer aquele pistão. Essa máquina vai ter um cilindro um pouco mais quente, né? Um pouco mais quente vai necessitar um pouco mais de óleo, né? Vai consumir o óleo, será que o óleo não vai escapar? Então todas essas coisas são vistas, são consequências de pequenas diferenças de uma determinada peça. Uma válvula, por exemplo, que está dentro da guia, com um pequeno desvio, ela acaba consumindo guia, acaba consumindo a base dela, né? O assentamento dela, né? Acaba consumindo a própria válvula, né? Então, pequenas alterações, grandes consequências. Essa é uma frase que você não deve se esquecer, tá? Na aviação, as pequenas coisas podem ter grandes consequências no sentido de não só material, mas de pessoal também. Exemplo, um parafuso, né? Um parafuso mal colocado numa aeronave, independente do sistema, né? Vamos considerar que seja um parafuso no sistema fundamental, ele vai ter aquela condição de estar na sobrecarga apenas quando? Apenas quando a aeronave estiver em atividade, né? Apenas quando o avião estiver voando, basicamente, decolando, que é a hora do maior esforço da aeronave, quando está decolando, está com plenas potências, né? Quando está subindo, né? Inclusive, grande parte dos acidentes acontece nessa hora. Então, aquele pequeno parafuso que está ali parado ou em marcha lenta está sofrendo pouco esforço, na hora de você dar potência no motor, na aeronave, na decolagem, aquilo vai passar a sofrer o máximo de esforço, e esforço torto, né? O esforço da má colocação daquele parafuso. Nessa hora, aquele parafuso, estando num lugar importante, ele pode se romper e acabar derrubando um avião. Aí o prejuízo é grande. Mas, enfim, aqui nós temos um cilindro e uma base plana, completamente plana, né? Tem que ter essa aferição de que essa base é plana. Eu coloco o cilindro, a base do cilindro em cima dessa superfície plana. Se cair com plano, significa que a base do cilindro está
não está empenado. Agora, se houver uma pequena tendência à movimentação, eu já sei que esse cilindro provavelmente vai estar condenado, devido ao empenho da base dele, ok? Também temos a questão dimensional interna do cilindro. O cilindro pode sofrer duas consequências principais. Pode sofrer uma ovalização ou uma conicidade. Né? A gente sabe que o cilindro frio ele tem as dimensões um pouco diferentes entre a cabeça e a saia dele, né? Porque as temperaturas junto aqui à câmara de combustão, as temperaturas são muito maiores, então existe uma tendência a essa área aqui sofrer muito mais calor, então existe também uma tendência a essa área aqui dilatar muito mais, né? Então, por causa do calor maior, e a tendência né, a ficar incandescente. Mas, enfim, esse tipo de aquecimento a mais entra naquela questão que eu tinha comentado com vocês. Se você está bem aquecido aqui, essa parte do cilindro, né, a parte de cima, próxima à câmara de combustão, e o pistão está se movimentando aqui dentro, o que pode acontecer? Aquele esforço, aquele pequeno esforço do cilindro desviado, né, torto de base, fazendo um pequeno esforço fora, ele pode trazer consequências irradiadas, né, aqui nessa área do cilindro, tá? Então, a ovalização significa que existe um limite, né, para que esse cilindro tenha diferença ao longo da medição que você faz, tendo diâmetros diferentes no mesmo cilindro, ou seja, um diâmetro não estável no cilindro. Isso é detectado através de um instrumento dessa natureza, tá? A mesma coisa acontece com o motor, a reação, quando você tira aquela parte da frente do motor, a reação, fica só exposto ali os discos da turbina, né? Você tem condições de medir a circunferência interna ali para ver se ela está parelha, se está ovalizada. Mesma consequência, peça móvel metálica dentro de outra peça metálica acaba trazendo desgaste. Vai ao longo do tempo com certeza apresentar desgaste, não tem como fugir disso, tá? Enfim, nós temos aqui a questão do grau de ovalização, ele tem um certo limite. Por quê? Porque até um certo limite, o pistão que está aqui dentro se movimentando, ele consegue suprir através dos anéis a raspagem e o isolamento da compressão, né? A raspagem do óleo e o isolamento da compressão. A partir de certo nível, tanto a raspagem pode acontecer ruim, né? Deixando o óleo passar para dentro do cilindro, que cria carbonizações, que não é conveniente, quanto pode haver uma perda de compressão. Perda de compressão em aeronave significa perda de potência, e perda de potência significa condições degradadas de voo, tá? Para deixar o cilindro em condições de uso, vamos dizer assim, né? Deixar ele dentro dos parâmetros, através de troca de anéis, né? E novo condicionamento do pistão, eu posso deixar esse cilindro preparado para receber esse novo kit, né? Só que eu tenho que consumir parte interna da camisa desse cilindro. Isso é feito através de uma máquina de esmerilhamento que tira quantidades maiores, né? E depois eu posso promover um acabamento através de uma máquina de brunimento, né? Deixando assim o cilindro com aquela cara espelhada por dentro, né? Internamente. Quanto mais espelhado, significa menos aspereza. A gente olha assim o metal, disposto de metal é lisinho, mas se você olhar com o microscópio, você vai ver por que precisa de lubrificação. Porque na verdade são lixas uma contra a outra, metal contra metal, é como se fosse lixa contra a outra. Então quanto mais fina essa lixa, melhor ele vai funcionar, né? Menos atrito vai ter. Tranquilo? Então já falamos aí até aqui de cilindro, né? O que pode acontecer com o cilindro? Pode acontecer o empeno, pode acontecer a ovalização, pode alterar a conicidade dele. A conicidade, que significa o formato cônico dele, vai se alterando ao longo do tempo devido a esses esforços diferenciados que nós conversamos das peças que se movimentam dentro do cilindro, tá? E
nós temos algumas observações a respeito de técnicas para remover quinas, né? Vocês podem ver que esse tipo de desgaste aqui, ele é típico de um anel que está se movimentando. E aqui você vê, poxa, muita coisa, isso aqui é uma visualização exagerada, né? Mas que serve para ilustrar muito bem o que acontece. Essas pequenas diferenças aqui, vocês observam se o anel chegar só até essa linha pontilhada e for se abrindo para poder completar esse espaço, o que acontece? Ele vai executar o serviço dele, sim, só que ele vai ficar cada vez mais aberto. Quanto mais aberto, pior a condição dele de esforço de suportar alterações de pressão de combustão ou promover a própria raspagem, né? Ter a efetividade da raspagem da película de óleo que fica dentro do cilindro. Então eu faço o esmerilhamento, depois o brunimento para acabar o serviço. Tranquilo? Né? Quanto a válvulas, válvula é uma coisa muito delicada, né? Porque ela trabalha dentro de uma guia, ela é um ferrinho, coisa simples, né? Ferrinho de vai e volta, né? Mas enfim, ela está sempre sujeitando a questão do encaixe da válvula em sua sede. Qual é a importância da haste da válvula não estar empenado? É permitir que sempre que tenha esse ângulo de 90 graus, né, entre a haste e o batente, né, o assentamento da válvula. Por que o assentamento é tão importante? Porque aqui não tem junta, é metal contra metal. E esse metal da válvula é pressionado contra o metal do cabeçote, no sentido de prevenir que a compressão, a pressão de explosão, né, venha a vazar. E isso faz com que eu consiga aproveitar ao máximo a combustão, o poder da combustão. E o fundamento básico para o funcionamento do motor, com um bom rendimento, é aproveitar ao máximo a explosão, né, do combustível, misturar combustível que está dentro do cilindro, perfeito? Então esse assentamento aqui tem que ser muito bom. O ângulo que eu tenho da válvula aqui tem que ser o mesmo ângulo que eu tenho lá no cabeçote, mesma coisa, né? E metal com metal, promovendo um encaixe tão perfeito que eu consiga isolar a, a, a pressão dos gases que estão lá dentro da câmara de combustão e aproveitar ao máximo a potência produzida por essa explosão na cabeça do cilindro, que vai resultar lá no giro do virabrequim, através da biela, e como resultado vai girar a hélice, né? Tranquilo? Então, cuidado que tem que ser tomado. Uma válvula pode vazar compressão se não estiver tendo um assentamento perfeito, por causa do próprio desgaste dela, né? Ou por causa de carbonização, né? Só aquele carvãozinho bobo que a gente vê, né? Não deixa a válvula fechar direito. E à medida que isso vai evoluindo, vai perdendo potência. Perdendo potência por quê? Porque parte daquela compressão, aquela explosão que ocorre dentro da câmara de combustão, acaba saindo por ali, pela fresta, vamos dizer assim, deixada na válvula, e o que não é traduzido em potência colocada na cabeça do pistão. Tá? Observe que válvulas têm a face e a borda, tá? Cada qual com sua angulação. Coisa importante de lembrar é essa fixação da válvula aqui, né? Às vezes a gente pensa, bobeira, né? É só colocar prender no balancinho, né? E tá tudo bem. Isso aqui, se começar a ter folga aqui, isso irradia no acionamento da válvula e é extremamente perigoso. Tá? Observe aqui que nós temos uma válvula diferente dessa apontada. A face da válvula pode ter vários formatos, cada qual dependendo do fabricante, dos objetivos que ele tem para aquela válvula, né? Que o objetivo do fabricante é deixar ao máximo a câmara de combustão isolada de todo o sistema para tirar o máximo de energia da explosão. Tá? Nunca se esqueça da questão da borda e da face da válvula. Tá? Tranquilo? Para fins de assentamento, o que eu faço? Eu pego e coloco pasta de esmeril, uma pasta que tem uma areia um abrasivo muito fino dentro. E como é que eu faço esse assentamento? Cada válvula sendo
atritada na sua sede, lá na cabeça, então, no cabeçote, né? Você se lembra da figura do motor explodido, né? Aquelas várias válvulas colocadas uma do lado da outra. Na hora de desmontar, lembra-se da questão de organização, observação, avaliação, que nós tratamos no nosso primeiro encontro. É nessa hora que que faz a diferença. Se eu chegar e sair desmontando a válvula e misturar elas, eu já estou perdendo a oportunidade do reassentamento. Isso vai consumir material, isso vai consumir tempo, isso vai dar trabalho e não vai sair tão bom, tá? Então o que acontece? Você tirou a válvula de um determinado cabeçote, coloca, marca ela, para saber que essa válvula tal é de tal cabeçote. E mesmo ainda daquela questão da avaliação que nós falamos, né? Observação. Se eu tenho uma válvula cheia de resíduos de carvão, eu vou procurar e ver como está o cabeçote em relação àquele resíduo de carvão e vou procurar a origem dessa formação de carvão, né, de acúmulo de carvão dentro do cilindro. Então, é aquela oportunidade de avaliação do que está efetivamente acontecendo, tá? E lembrando que você faz o assentamento de cada válvula na sua própria sede, tá? Não se esqueçam disso, porque você vai esmerilhando até que essa válvula, essa face da válvula, se encaixe direitinho, né, direitinho no cabeçote e não permita vazamento de gases. Perfeito? Esse serviço aqui ele pode ser feito tanto manualmente, né, como estamos vendo aqui, quanto com máquina furadeira, né, máquina elétrica, para poder assentar. Mas, apesar de ser mais trabalhoso, o assentamento manual de válvula, que é isso que vocês estão vendo aí, é o que geralmente traz melhores resultados, em função daquela questão de paciência, né, o cuidado, o zelo no serviço executado. Perfeito? Então, aqui nós temos exemplos de angulação. Nós não podemos simplesmente pegar uma válvula dessa natureza e substituir por uma dessa. Mas espera aí, o pé está o mesmo ali, ó, tranquilo. Ele vai encaixar do mesmo jeito, que tranquilo. Vai ficar só com isso aqui para dentro do cilindro. Não existe essa questão. Uma válvula sai substituída por outra igual, né? Vai substituir a válvula. Se você substituir uma válvula, você pode ter certeza que você vai ter um trabalho a mais a fazer. Qual é? Substituir a válvula, tem que fazer assentamento, tá? E cada assentamento tem o seu tipo de sua angulação em relação à sede, né? Normalmente temos 30 graus, 45 graus ou 75 graus, ou eles, né, em conjunto. Aqui outro exemplo, 15, 30 e 45. Poxa, mas são 3 angulações? Sim. E tem que fazer direito? Tem que fazer direito, tá? Tem que ter essa paciência. Tranquilo? Então aqui nós temos exemplos, né? 30, 45 e 75 graus. Esse serviço você tem que fazer por etapas, tá? Então, poxa, cada assentamento desse por etapas é trabalhoso? Sim, é trabalhoso, mas é necessário, extremamente necessário, porque um bom assentamento de válvula no motor convencional é que vai garantir praticamente quase que totalmente o bom aproveitamento da combustão que ocorre naquele motor, tá? Bom, falamos de assentamento da válvula, falamos da haste da válvula, falamos da sede, falamos da adequação dessa válvula, né, através do assentamento, mas não podemos esquecer da mola. A mola tem que ter uma tensão suficiente para trazer a válvula de volta à sede dela o mais rápido possível, acompanhando, inclusive, o movimento do balancinho, que vai batendo e trazendo, né? Lembre-se, tá, que uma mola cansada, ela não trazendo a válvula de volta rapidamente, ela acaba, nesse movimento mais lento, dando espaço para que o balancinho se afaste da válvula e depois venha bater nessa válvula. Esse afastamento, esse retorno mais lento,
lembre-se que todo o restante das outras peças estão funcionando normalmente, né? Continuam executando as suas tarefas, fazendo as coisas acontecerem. Então ela vai voltar mais lento, mas o pistão vai subir na mesma velocidade, né? Vai voltar mais lento, mas o balancinho já vai estar sendo recolhido pela vareta ou pelo comando de balancins, né? Isso tudo acontece muito rápido. Se a válvula não acompanhar, se a mola não estiver com a tensão adequada, a válvula não vai acompanhar esse movimento, e nós vamos ter o quê? Perda de compressão, nós vamos ter batida da válvula na sede dela, né? Em função da demora do retorno. Muitas vezes acontece, mas pode ser uma válvula de admissão que demora a fechar, você vai ter uma explosão dentro do cilindro e vai jogar essa válvula contra a sede dela. Aí já como consequência você pode ver uma mola de válvula que não tem lá, que tem uma função específica de trazer a válvula de volta, vai estar prejudicando a válvula em si, porque ela vai demorar a voltar e ela vai tomar uma pancada que vai prejudicar tanto a válvula quanto o cabeçote. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Tudo que trabalha junto tem como consequência que pode entortar, né? Se nós vimos que a válvula pode não encaixar, que a guia da válvula pode estar desgastada, a haste da válvula pode estar empenada, nós podemos ter também um virabequim que está torto, está girando fora do eixo. Mas o virabequim é uma série de manivelas. O que isso tem a ver com o virabequim estar fora do eixo? Se o virabequim estiver um pouquinho fora do eixo, esse pouquinho fora do eixo vai recair sobre o cubo da hélice, né? E como consequência vai fazer a hélice vibrar. Como consequência, vai trazer problemas para a hélice. Poxa, mas é só um virabrequim, um pouquinho de folga. Vocês vejam que uma coisa recai sobre a outra. O motor, as peças são encaixadas para trabalhar em conjunto. Quanto mais uniforme você conseguir deixar esse conjunto, quanto mais ajustado você conseguir deixar esse conjunto, quanto mais cada peça cumprir a sua função, mais potência você vai tirar desse motor. Basta que uma dessas peças não esteja trabalhando adequadamente, ela vai começar a criar um arrasto para as demais, e por irradiação vai para o motor todo. Então vocês podem ver aqui que quando se fala o motor está afinado, o motor está justinho, o motor está certinho, significa o quê? Todas aquelas peças que trabalham uma contra a outra, acabam trabalhando em conjunto, cada uma cumprindo a sua função de maneira adequada, sem provocar desgaste em nenhuma das outras. Então o camarada às vezes tem um carro que está com problema de válvula, ele vai usando, vai usando, está aguentando, essa é a palavra mesmo, está aguentando, está suportando, está resistindo à falha, mas aquilo irradia. Então, onde antes você só tinha uma válvula mal assentada, você vai ter problema em haste de válvula, você vai ter problema de balancim, você vai ter problema de assentamento. Então as coisas mudam. Falou em assentamento ruim, você pode ter consequência no cabeçote, né? Perda de compressão, superaquecimento, quebra de peça por superaquecimento. Então, vocês vejam que pequenos detalhes têm que ser observados, né? Pistão, vocês podem ver aqui, esse dispositivo aqui está medindo a folga dentro do pistão. Por quê? Aqui dentro tem um pino do pistão. Deixa eu ver se está na próxima figura, não. O pino do pistão trabalha aqui. Quando ocorre a combustão aqui na cabeça, em cima do pistão, ele recebe uma pancada para descer, ele transmite, ele irradia essa pancada para o pino, que por sua vez transmite essa pancada para a fixação da biela no pino. Então essa pancadaria ela é absorvida, ela é levada e irradiada lá para o eixo de manivelas, né? E isso faz o quê? Vai acabar gerando folga, é desgaste natural, não tem? É pancadaria, atrito, raspa, poxa, mas tá até brilhoso, tá lisinho aos olhos, a olho nu. Veja através do microscópio que você vai ver que as coisas não funcionam assim lisinho. Porque se fosse tudo extremamente liso, espelhado, a quantidade de óleo necessária para lubrificação seria irrisória, né? Não precisava de uma película de óleo para poder lubrificar o motor. Tranquilo? Então, o pino do pistão eu coloco num suporte e meço ele através de um instrumento, né, que me diz se ele está empenado ou não está
através da pancadaria. Tudo tem seu desgaste, como tudo tem seu desgaste, tudo tem seu limite de deformidade ou de consumo, né? Chegou no limite, tem que trocar. Ah, vou trocar o pino, vou usar o mesmo pistão. Não, você vai ter o conjunto pistão-pino. Por quê? Porque aquele pino trabalhou junto com o pistão, né? Dentro do pistão, e foi gastando, consumindo metal junto com aquele pistão. Então não adianta trocar um pistão. É o que acontece na retífica, né? Você tira um pouco de metal de dentro do cilindro, deixa ele um pouquinho maior, mas você vai ter que trocar os anéis para poder compensar esse material retirado. Aos moldes do que fazemos com o cilindro, né? Nós colocamos 2 blocos de suporte, onde coloco eixos, né, nivelados, e prendo a biela nesses eixos. Esses eixos estando apoiados igualmente sobre esse suporte, significa que a biela está boa. Se um deles der aquela caidinha, aquela forjadinha, significa que a biela está fora, né? Biela fora, só jogando fora, tá? Porque ela é uma peça que absorve o impacto que o pistão recebe esse impacto através do pino e joga lá para o virabrequim. Perfeito? E finalmente, pessoal, tendo visto todas várias das principais peças, né? Vocês veem que a gente viu as principais, né? Cilindro, pistão, válvula, né? Virabrequim, biela e pino do pistão. Essas são as peças fundamentais que trabalham no motor. Nós temos que montar isso tudo, depois tudo colocado junto, o motor é levado para uma bancada de testes, né? Onde ele é colocado para girar, para funcionar, e os parâmetros, o resultado de todo esse serviço é verificado, né? Ele é também amaciado, colocado numa bancada e deixa ele girando horas e horas, né? Observando a regularidade daquele motor e deixando as novas peças se atritarem e se desgastarem, fazendo aquele desgaste inicial. Porque se você submeter peças novas, não amaciadas, a um esforço, elas vão gerar um calor muito maior do que o previsto numa operação normal, e calor maior significa peças se dilatando significa peças se atritando com mais intensidade, e vira um ciclo vicioso que leva ao travamento do motor. Tranquilo, pessoal? Observe aqui que nós temos uma hélice, né, separada aqui. Isso é para poder colocar um peso de inércia no eixo do motor, para poder trabalhar ele, né, e facilitar o serviço. Tranquilo? Bom, pessoal, esse é o que nós tínhamos comentado, então, no nosso segundo encontro. Vimos cuidados a ter na desmontagem do motor, alguns detalhes sobre válvula, comando de válvula, pistão, pino de pistão, anéis de segmento, biela, válvula, eixo de válvula, assentamento de válvula, né? E as consequências daquilo de um serviço mal executado, tá? Espero ter atendido a expectativa de vocês nessa questão da discussão. São pequenas coisas que a gente tem que observar. Como eu disse, concentra no serviço que está fazendo, para não deixar a coisa degradar depois, né? Porque o motor mal ajustado logo no início, ele vai, por consequência, se desgastar bem mais rápido ao longo do tempo. Obrigado pela companhia de vocês e até o nosso próximo evento.